esteja convosco, irmãos. Vamos ficar de pé, né? Vamos louvar o Senhor. Vamos fazer uma festa. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar eu não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, pois eu resisti, estou quando as minhas forças se esgostar. O teu anjo vai me alimentar, te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar eu não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. E eu não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, pois tu resistir estou, e quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te adorar é o que sustenta-me de pé. E eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégias. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégias. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto já chegou ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória, coisa linda. Amém, irmãos? Nós vamos cantar mais um louvor agora, batendo palma a Jesus, porque a fonte de água viva é o Senhor. Amém? Quem crê que Ele é a fonte de água viva, diga amém. Oh, glórias. Vamos lá. Tchau, tchau.
dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Essa é a fonte, viu? Aquele que tem sede busca beber da água que me dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor. Preciso dele, nós precisamos de ti. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me do fogo do Senhor. Preciso de ti, precisamos de ti, precisamos de ti, Senhor. Aleluia! Pode palmas, Jesus, igreja. Fala para o seu irmão assim: você só está aqui porque Deus é bom. Amém? Quem crê que Deus é bom? Então vamos cantar mais uma canção. Aleluia, Espírito Santo de Deus. A bondade de Deus é soberana em nossa vida, Deus. Canta esse louvor com a sua alma e canta com fé nessa noite. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Se você crê, declare. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tornou-se voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo
crê que Ele é fiel durante a igreja. És fiel em todo tempo. Agradeça a Ele por tudo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és bom, papai. Aleluia. Bota palmas para Jesus nessa noite. Aleluia. Quem está feliz, diga amém. Quem está feliz, diga bem alto, amém. Glória a Jesus. Irmãos, hoje é a última quinta profética do ano. Nós vamos também orar hoje pelos meses de outubro, novembro e dezembro. Aí eu trouxe um presente para vocês. Você gosta de presente aí? Ninguém recebe presente sentado. Então vamos ficar de pé para receber o dicionário. Amém? Isso aí é o presente. Irmãos, ele é da Assembleia de Deus, Late e Firmino Alves. Uma bênção. Grande amigo da pastora Fernanda, do pastor Luan. E é meu amigo também. Amém? Quando você é amigo de uma pessoa boa, você também é meu amigo. Amém? Seus amigos bons, eu quero que sejam meus amigos. Os ruins, eu vou falar até para você tirar da tua vida. Amém? Então hoje ele vai ser bênção na nossa vida. Estenda as mãos sobre a vida dele. Diga assim: eu te abençoo, porque tu vai me abençoar. Que Deus te use com fogo, em nome de Jesus. Amém? Vamos receber o servo de Deus, missionário Messias. A salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Eu estou grato ao meu Deus por esta oportunidade. Conheci o pastor ali no congresso Ruja, o UFC Ruja. Foi uma bênção. Muitos jovens. E embora jovem, há uma grande responsabilidade sobre nós. Ali em Firmino Alves, eu trago comigo saudações de paz do meu pastor Jabson Souza, da Assembleia de Deus Missão ali. E embora muito jovem, tenho uma certa bagagem e me preocupei bastante quando eu recebi o convite de trazer um alimento sólido, algo que vocês pudessem ingerir e não traria problemas para você. Afinal de contas, a palavra de Deus é aquela que pode transformar a vida de um homem. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo de número 23. Garanto que eu não serei muito demorado, serei bastante sucinto. Salmo de número 23 ninguém conhece. Tanto é que você sabia que o Salmo 23 ele é mais conhecido do que a Bíblia? Por incrível que pareça, o Salmo 23 é mais conhecido do que o nome de Jesus ao longo do mundo. O Salmo 23 em quase todos os países do mundo alguém vai ouvir, mas o nome de Jesus nem tanto. Não estou dizendo que o nome de Jesus é mais fraco do que o Salmo 23, apenas que o Salmo 23 é mais conhecido. Os irmãos encontraram? Amém. Salmo de número 23 vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura meu vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas banquete para mim na presença dos meus inimigos, e honra-me ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor Meu Deus! por longos
dias. Aleluia. Amém. Glória a Os irmãos Jesus. que ficarem em pé podem se assentar. Amém. Como eu disse para os irmãos, eu serei sucinto. O salmo mais conhecido da Bíblia foi escrito por um dos personagens também mais conhecidos da Bíblia. Foi escrito por Davi. E há quem defenda que Davi escreveu esse salmo enquanto estava no pasto cuidando das ovelhas de seu pai. Porém, para quem gosta de se aprofundar um pouco mais nos estudos, vai entender que ele escreveu esse salmo um pouco mais à frente. Mas Messias, explica-me um pouco sobre isso. Todo salmo ele existe um contexto histórico. Todo salmo ele é escrito por uma inspiração divina que recaía sobre alguns dos salmistas. A saber, o livro de Salmos, se ele fosse do modelo judaico, eles teriam 5 livros antes da junção. E nós temos os Salmos, 150 salmos, o maior livro da Bíblia. Mas na verdade eram 5 cânticos. Eram 5 livros de cânticos judaicos que foram misturados e foram colocados em um só, a saber, os 150 salmos. Para você entender que todo salmo existe um contexto, quando Davi ele peca com Betseba e manda matar o seu marido, aí chega o profeta Natan diante dele e ele vai e fala: Senhor, eu pequei contra ti, e escreve um salmo. E ele começa a escrever nesse salmo dizendo: somente contra ti pequei, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Amém, Senhor. Então nós entendemos que existe um contexto para cada salmo, a saber, o salmo de número 23, ele provavelmente foi escrito no período da perseguição ao qual o rei Saul levantou contra Davi. Para quem não conhece a história de Davi ele era apenas um menino no pasto. E aqui eu começo a pregar para ficar mais interessante, eu tenho que correr mais depressa. Davi era apenas um menino no pasto, mas de repente Deus levanta um profeta, e este profeta tem por nome Samuel. Ele levanta Samuel e diz: Samuel, até quando terá dó de Saul, tendo eu já o rejeitado? Levanta, pega um chifre, ou pega a botija de azeite, vai até a casa de Jessé, e lá eu vou escolher um rei para mim, para que fique no lugar de Saul, porque já rejeitei a Saul. Assim acontece, o profeta ele vai até a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, passa o primeiro filho de Jessé, e ele aponta o dedo e olha e fala: certamente está aqui o seu ungido. Mas Deus fala: não é assim que eu quero. Você olha aquilo que está por fora, o estereótipo, mas eu penetro dentro do homem e faço um olhar interno. Eu vejo o que o homem não vê, eu vejo o coração, e por esse olhar o coração não é Abinadab, não é Eleazar, não é nenhum desses. Por acaso acabaram os jovens? Aí diz: peraí, tem mais um, é o menor da casa, mas ele está no pasto, cuidando de Ovelhas. Ele está no Pasto. cuidando de Ovelhas. Davi é o quê? Pastor. Muito bom. Davi é pastor de ovelhas. Guarda isso. E quando ele chega em casa, todo mundo se prepara para sentar na mesa. De repente vem o profeta com óleo e unge a cabeça de Davi. Davi agora ele foi ungido para ser rei, mas ele não assume o seu reinado. Pelo contrário, ele volta para o pasto. Mas aqui que entra uma coisa interessante na nossa vida, porque muitas vezes Deus nos promete fazer algo. Muitas vezes Deus levanta um profeta e fala: vai acontecer isso na sua vida. Mas nós não aguentamos esperar o tempo de Deus. Nós não aguentamos esperar a promessa de Deus. E aí muita gente se questiona: já que Davi foi ungido para ser rei, por que ele voltou para o pasto? É porque enquanto a promessa não se cumpre, a gente continua trabalhando naquilo que Deus colocou na nossa vida. E Davi volta para o pasto, mas de repente Saul ele começa a ficar endemoniado dentro de casa. E alguém diz assim: você precisa de um arpista, alguém que toque bem, para quando vir os demônios sobre você, ele tocar e você sarar, o demônio sair e ser expulso através da adoração. E ele fala assim: então me traz alguém bom. Beleza, tem um menino
menino lá no pátio. E ele toca bem harpa. Chama lá, quem é ele? Ele é filho de Jessé. Qual é o nome dele? É Davi. O menino do pasto é levado para o palácio. E toda vez que Saul dormia e os espíritos vinham atormentá-lo, Davi tocava sua harpa e os espíritos malignos saíam. Pela adoração de Davi, os espíritos malignos saíam. Eu não sei se você entendeu, mas deixa eu repetir só para ver se você pega. Pela sua adoração, aqueles que estão atormentados, os espíritos que nos atormentados, eles começam a bater em retirada, porque não acabou a rebelião, maldição, não há prisão, não há corrente que resista ao poder de uma adoração verdadeira. Aleluia! Ô glória! Só que Davi, nessas idas e vindas do pasto para o palácio, do pasto para o palácio, começa uma guerra contra os filisteus, e no meio dessa guerra contra os filisteus se levanta um gigante por nome Golias, e 3 irmãos de Davi estão no meio da guerra, pelo que o seu pai chega para Davi e fala: Davi, vai até a guerra e vê como é que estão os seus irmãos. Davi chegando lá, a primeira coisa que ele encontra é um gigante, e esse gigante tem por nome Golias, e ele olha e ele escuta a afronta de Golias. Olha o que Golias diz: me dê um homem. Ele já tinha passado 40 dias dizendo assim: me dê um homem para que eu guerreie com ele, contra ele, e aquele que vencer vai ter a vitória do povo inteiro. Filisteus contra israelitas, o que venceu o povo ganha. Não tinha um homem para se levantar e falar: cheguei, estou aqui. 40 dias de afronta, mas Davi era baixinho, pequenininho, magricelo, ruivo, e quem olhava para ele desprezava. Mas ele vem chegando, pequenininho, vai chegando, e ele escuta a afronta. Golias batendo no peito. A Bíblia fala que ele tem aproximadamente 3 metros, 2,90 metros. O homem não é baixo não, mas ele chega e ele escuta: me dê um homem para guerrear comigo. Ele deve falar: como é que é? Quem é este circunciso filisteu para se levantar contra o Senhor dos Exércitos? Meu Deus! O Deus a quem nós servimos. É forte! Porque enquanto muita gente vê, olha e vê um gigante, Davi olha e vê uma afronta ao seu Deus. É forte! Sabe quando o cenário da igreja vai mudar? É quando você parar de olhar para o gigante e começar a reparar no tamanho do seu Deus. E quando você se levantar pelo seu Deus, o Salmo já vem dizendo: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Aleluia! Glória a Deus! Aí Davi fala: como é que é o negócio? Esse aí, afrontando meu Deus, diz para Saul que eu vou lá e vou lutar com ele. Aí ele falou assim: tu não é rico, dá certo não, vai não. Se você falar: paz, deixa esse negócio, o cara é uma máquina, dá dor de tudo, esse negócio quieto. Não, 2,90, irmãos. Não é coisa de... A Bíblia fala que fala até o peso do escudo do camarada. Sabe quanto que é? 60. Sabe se é? É o saco de cimento de uma mão. Vai, pega o gigante, ninguém vai. Mas quando Davi se levanta para ele, alguém fala assim: vem cá conversar com Saul. Quando chega diante de Saul, Saul fala assim: olha, é o seguinte, Davi, eu gosto de tu, velho. Tu tocava para mim. Mas aquele homem lá é treinado desde a mocidade. Quando era menino, quase mata irmão brincando. Não dá certo. O camarada é bom de briga. Ele é violento. Ele é treinado na arte de matar desde pequeno. E tu? Aí Davi levanta a mão e fala assim: alto lá. Você vai entender. Quando eu estava no pasto, cuidando das ovelhas de meu pai, veio um leão. Diga comigo: um leão. Um leão. Pegou uma das ovelhas de meu pai. Eu corri atrás dele, puxei ele pelas barbas. Está escrito desse jeito: puxei ele pelas
as barbas e o matei, porque o Senhor me entregou na minha mão. Enquanto eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, veio um urso e eu corri atrás dele e o matei, porque Deus entregou na minha mão. Assim será esse circunciso filisteu. Meu Deus! Assim Deus vai entregá-lo na minha mão. Aleluia! Eu creio, Senhor. Irmãos, só uma observação. Meu Deus, é forte. Uma coisa é você olhar para o cachorro daqueles bichos que está correndo atrás de tu e você vai fora. Agora vem cá, tu vê um leão pegando uma ovelha. Já tem uma coisa estranha aqui, correr atrás do leão. Davi corre atrás do leão. Na unha. E quando você pensa que estava pouco, ele puxa pela barba. E ele vai e mata o leão. Você sabia que um urso tem a capacidade de derrubar uma árvore de uma braçada? Mas ele viu um urso chegando perto das ovelhas do pai dele. E ele falou: não quero nem saber. Foi e matou o urso. Agora vem cá. Você acha que se um leão mordeu uma ovelha, a ovelha estava viva? Tu sabe a capacidade que um leão tem no dente, a capacidade de tragar? Tu acha que a ovelha estava viva? Mas não importa se a ovelha estava viva ou morta, a ovelha era do pai, ele tinha que cuidar. Talvez você não valorize o seu pastor, mas você não sabe o urso e o leão que ele tem enfrentado todo dia para te manter aqui. Meu Deus, aleluia. É forte, viu? Aí Saul olha para Davi e fala assim: não posso te enviar assim, de mãos nuas. Não vai dar certo. Eu estou começando a gostar dessa história. Não posso te enviar assim, vou te colocar a minha armadura. Você me ajuda a pregar? Olha para quem está do teu lado, com todo respeito, a pessoa mais bonita que tiver. Se não tiver, olha para cá para cima que ele. Diga assim com todo respeito para ele ou para ela: a armadura de Saul. A armadura de Saul Não cabe nada. não cabe Davi. Você não entendeu, se fosse no meu nome. A armadura de Saul não cabe em Davi. Aleluia. Você lembra que Deus falou para o profeta lá no começo? Até quando terá tu dó de Saul e levar o rejeitado? Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo para nós é o seguinte: a armadura de um rejeitado não cabe em um escolhido para a promessa. Meu Deus! A armadura de um rejeitado não pertence a você. Então não adianta querer colocar a armadura de outras pessoas, porque Deus te chamou desse jeito, e é desse jeito que você tem que ter mais. Aleluia! Glória a Deus. Mas eu queria pregar igual o irmão fulano. Se eu cantasse igual o irmão ciclano. Eu queria falar eloquente igual o irmão. Mas eu queria ser igual o pastor nisso. Aí Deus está dizendo: ei, a armadura que eu te dei é tua, as ferramentas que eu te dei é tua. Não quero ser parecido com ninguém. Não quero. Deus não te chamou para ser xerox. Deus não te chamou para ser cópia. Deus te chamou para ser peça única. As armaduras, as ferramentas que Ele te deu é tua. Glória a Deus! Aleluia! Mas tem um gigante. Davi coloca as armaduras. E a primeira coisa que ele faz é tentar andar. E ele vê uma coisa: não dá para andar. Está pesado demais. Eu não sou acostumado com esse negócio. Jesus, eu estou começando a gostar disso aqui. Davi coloca a armadura de Saul. Só que quando ele vai andar, ele para, ele não consegue andar direito. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Ei, não tente se parecer com ninguém, porque enquanto você tenta ser parecido com pessoas, teu ministério nunca vai para frente. Enquanto você tentar copiar outras pessoas, teu ministério nunca vai para frente. Mas Deus está dizendo: eu te chamei de uma maneira única. Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Davi tira a armadura, a história nós conhecemos. Ele vai para o meio do arraial e ele chega diante do arraial. Ele para diante de Golias. Golias olha para ele e fala: sou eu um cão. Para vocês não darem esse tampinho na cela. E a Bíblia diz que ele desprezou, amaldiçoou por todos os seus deuses. E ainda diz assim: Davi, seu naninho, é o seguinte, ainda hoje eu vou te dar para as aves do céu. Não vou nem deixar enterrar teu corpo. Você acha que Davi foi medo, cara? 2,90 m? Davi sabe por quê? Mas era valente. É forte. Você perdeu e não glória.
Davi era pequeno, mas o homenzinho era valente. Aí ele aponta o dedo na cara de Golias e diz assim: Golias, tu vem a mim com escudo, espada, lança e toda sorte de alimaria, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e ainda hoje darei o teu corpo às aves dos céus, e do mais arrancarei sua cabeça. Meu Deus, aleluia. Era pequeno, mas Forte, meu Deus. Tu quer saber uma coisa? Nem espada Davi tinha. Mas ele falou que arrancaria o pescoço de Davi, de Golias. Entende isso aqui? Quando Golias vai para cima, Davi pega e joga a pedra. A pedra encava na testa de Golias e Golias cai. Quando Golias cai, ele pega a espada de Golias e arranca o pescoço dele. Só para concretizar a palavra profética. Mas o que acontece? Ele vence essa guerra. E quando ele chega na cidade, ele é promovido. E em todas as guerras que Davi vai, ele vence. A ponto que quando ele chega na porta da cidade, as pessoas começam a cantar um salmo para eles. E o salmo é mais ou menos o seguinte: salmos aqui não é bem um salmo, na verdade é um cântico. Eles começam a cantar e o cântico é simples. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Aleluia. Saul escuta e fala assim: rapaz, eu soltei. Tem um negócio errado aqui. Não, peraí, canta de novo aí. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Não. Essa matemática desse povo está errada. E a Bíblia diz que Saul começa a ficar com inveja. E quando ele está no seu palácio, que vai dormir, Davi estava lá tocando a harpa. Agora entenda, quando Davi começa a tocar sua harpa, um espírito maligno se apodera de Saul. E Saul tenta encravá-lo na parede. E ele pega a sua lança e ele joga, tentando encravar Davi na parede, mas Davi se desvia. Porque quem tem a presença de Deus não é encravado pelo maligno, não é travado pelo maligno, não fica enganchado, embaraçado em nada. Porque aquele que milita na boa milícia não se embaraça nas coisas desta vida. Então Davi desvia, mas Davi não é bobo, ele vai e foge. Nessa altura do campeonato ele já está casado com Betseba, com Mical. Mical é filha de Saul. E Mical fala assim: Davi, vaza, meu filho. Vaza, porque meu pai está querendo te matar. Aí Davi foge e ele vai para o deserto. E enquanto ele está no meio do deserto, e aqui eu começo a pregar de verdade. Enquanto ele está no meio do deserto, fugindo de Saul, ele começa a perceber que ele esqueceu de trazer pão. Ele percebe que ele não trouxe espada. Ele percebe que não trouxe mais roupas para vestir. Ele não estava de cavalo, ele percebe que estava no deserto. E aí de repente, ele percebe que está no deserto, sem comida extra, sem água, sem roupas, sem alguém para apertar a mão e falar: estou aqui com você, beleza? Não, a gente vai passar por esse problema junto, não, ele está no deserto. E aí eu imagino, pastor, que o diabo começa a soprar na vida dele. Olha o seguinte: Davi, quem era tu, velho? Tu estava quase no lugar do rei, já estava casado com a filha do rei. E agora tu está aqui, nessa pindaíba. Tu se deu mal. Imagina o diabo olhando para ele e falando assim: olha, é o seguinte, se Saul não te matar, o não te mata no meio do deserto. Se Saul não te matar, o urso te traga no meio do deserto. Se o urso não te matar, o calor mata. Se o calor não te matar, o frio da noite te mata. Se o frio da noite não te matar, a falta de alimento te mata. Você não está entendendo? Se a falta de alimento não te matar, a falta de água te mata. Aí eu imagino Davi olhando e pensando
nada me faltará. E tem algumas características que o pastor de ovelha naquela época tinha. Primeiro, a maioria dos pastores naquela época cantavam. Por quê? Porque a ovelha ela tem pouca visão. Ela é um animal muito ingênuo. A ovelha é um animal muito ingênuo. Diga comigo, a ovelha é um animal muito ingênuo. E ela tem pouca visão. Mas ela tem uma boa audição. Então o que os pastores faziam? Muitos deles cantavam ou tocavam. Davi tocava harpa. Mas para que eles faziam isso? Porque as ovelhas iam crescendo e ouvindo a voz do pastor e elas se acostumavam. Aquilo que elas não podiam ver, elas ouviam e seguiam. E como o lugar era uma região desértica, era um deserto ali naquele lugar, os pastores quase todos os dias tinham que sair de uma região para outra. Mas como é que sai de uma região para outra sem enxergar? Cutuca quem está do teu lado, pergunta para ele, como é que sai de uma região para outra sem enxergar? Aí aqui entra uma coisa interessante. As ovelhas não enxergavam muito bem, nem de perto, nem de longe. Enxergavam muito bem, mas elas escutavam muito bem. O grande problema das ovelhas de hoje em dia é que quer andar pela vista. É verdade. Você não está entendendo. Deixa eu aplicar logo para você entender. O grande problema da igreja de hoje em dia é que quer andar com suas próprias pernas, fazer a sua própria vontade, viver do seu próprio interesse, viver da sua própria maneira, pensar da sua própria maneira, agir da sua própria maneira. Diga-se de passagem, tem se levantado uma frase que diz: meu corpo, minhas regras. Mas a minha Bíblia diz: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, proveniente de Deus que habita em nós? Ou seja, o corpo não é teu, a história não é tua, você é mordomo, forasteiro, em uma terra estranha. Mas o grande problema é quando a ovelha quer andar com seus próprios olhos, ela não enxerga muito bem, e a Bíblia diz: há caminhos que para o homem parece bom, mas o final dele é morte. Mas essa noite o bom pastor, aquele que dá a vida para essas ovelhas, ele vai chamar a nossa atenção e vai dizer: ei, não viva pela vista, viva pela fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente andando pela vista, quer seguir o próprio caminho, pastor. O problema é que a ovelha é ingênua, e pela ingenuidade da ovelha, ela quer conviver com o pecado. É muito fácil de se desviar. Hoje em dia, essa pastorela na cara de alguém feio: eu não gostei de você, não vou mais para aquela igreja, não. Eu vou falar, gente. Hoje em dia, se alguém chegar e me tocar na mão, eu falo: fulano é metido, eu não vou mais naquela igreja. Hoje em dia, se a palavra não for aquilo que você quer ouvir, você sai dizendo: o pregador é muito ruim, o pregador não presta. Hoje em dia, se não tiver um sensacionalismo, se não tiver alguém falando: pô, joga, faz isso, faz aquilo, você fala: o culto foi frio. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: a igreja não é restaurante onde a gente pega o cardápio e escolhe: hoje o que eu vou querer comer, É forte, Senhor, é como é verdade. que eu vou beber, qual é o fast food de Deus, quem é o irmão que vai pregar, como é que vai ser a palavra, deixa eu escolher. Peraí, segunda, palavra de Deus, essa é uma. Terça, vai instar, entregar a chave, eu vou. Quarta, poder, eu vou. Quinta, exortação. Deixa eu dizer para você, queridos, a palavra que sai da minha boca não é minha, eu tenho muito temor nela. E a Bíblia diz: arrependa-se, creia no Evangelho e será salvo, tu e a tua casa. Mas não há salvação sem arrependimento. Não pense que vir para a igreja todo dia pecado, sair da igreja todo dia pecado vai te salvar, porque não é a cadeira que te salva. Não pense, irmãos, que
É porque tem gente que está acostumado a sair e entrar da mesma maneira. Tem gente que está acostumado a escolher cardápio da forma que eu falei aqui. Mas deixa eu dizer para você, não é aquilo que a tua vontade quer, mas é aquilo que o céu tem preparado para você. Aí eu gostei da mensagem do irmão Messias: bebe água e engole, porque é o que o céu está preparando para você. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Glória a Jesus! A escolha é nossa, irmãos. A gente pode voltar para casa da maneira que chegou, mas Deus está nos chamando para uma vida nova, transformada. É porque a gente quer que a sociedade se transforme, mas a primeira transformação não vem de lá para cá. A primeira transformação vai daqui para lá. Não é o inferno que vem entrando na igreja, não. Não é o inferno que vem atravessando as portas da igreja, não. A Bíblia diz que a igreja, que ela espanca, que ela derruba, que ela destrói as portas do inferno. Então não é de lá para cá que vem a referência, que vem a transformação, não. É daqui para lá. Você entender isso? O teu redor começa a mudar. O Senhor é o meu Pastor, e nada. faltará. Algumas traduções vai dizer ele não me faltará. Porque tem gente que tem mansão, tem gente que está em cima de edifícios enormes, mas todos os dias tem alguém também se matando. Tem gente que tem tudo, uma família estruturada, o melhor carro do ano, que tem uma casa maior que passa férias em vários países, mas quando chega em casa o vazio existencial está lá, e a pessoa fala: a minha vida não tem propósito, a minha vida não tem sentido, a minha vida não tem valor, e eu não presto para nada. Por quê? Porque tem de tudo, mas o que era para ser tudo ele não tem. Conhece o Salmo número 23, que é o Senhor é o meu pastor, mas não conhece o pastor do Salmo. Mas essa noite Deus está dizendo: tem uma igreja aqui que me conhece, e embora possa faltar alguma coisa, a minha presença está com você e nada te falta. Meu Deus! Aleluia! Glória a O Jesus! pastor tinha dois acessórios. Na verdade, são três. O primeiro, a tua vara. Vou começar pela vara. Diga assim comigo: vara. Para! Você sabe para que serve a vara do pastor? É muito simples. Sabe para que serve a vara? Guiar a direção. Quem aqui já apanhou da mãe? Minha mãe era mestre, ninja. Quando ela tentava, ela mesmo. Ai, mãe. Vara de crescimento, irmãos. Imagine você andar com um monte de ovelhas no deserto para levar até uma região onde tem folhagem, onde tem água, chamada de oásis. Todos os dias o pastor tem que levar a ovelha para lá. Só que a ovelha é ingênua e ela não enxerga muito bem. E às vezes, enquanto ele estava tocando, a ovelha se desviava. E ela se perdia no meio do deserto. Mas quando o pastor via que ela estava para sair, ele, ó. Não entendeu, né? Precisa glória. Quando a ovelha estava para sair, veio o pastor e. Tem culto que é assim, né? A gente sabe assim, né, Jesus? Que palavra linda. É melhor doer do que te perder. É forte. Eu estava vendo, irmãos, um testemunho, e o camarada estava contando que ele estava numa viagem em Israel, e quando ele estava no ônibus nessa viagem, tinha um pastor de ovelhas, daqueles bem antigos. E esse pastor de ovelhas dos antigos, ele estava cuidando das ovelhas, mas de repente ele pegou uma, e ele deu uma sapecada com a vara que quebrou a perna da ovelha. E aí todo mundo que estava no ônibus ficou revoltado. Mas moço, como é que tu faz um negócio desse? Aí o pastor falou assim: calma, essa ovelha aqui, ela já fugiu de mim 3 vezes. Na última vez que ela fugiu, um lobo quase devorou ela. Mas foi preciso eu ir lá, matar o lobo e trazer ela de volta.
Só que dessa vez eu decidi quebrar a perna dela, só para ela não se desviar. Mas aí na mesma hora ele conta que o pastor pegou um odre de chifre, aonde tinha umas ervas, umas plantas e uma seiva, e ele começa a derramar e passar na patinha quebrada da ovelha. E de repente esse pastor pega essa ovelha e coloca nos ombros, e ele sai tocando as outras ovelhas com uma ovelha no ombro, e ele fala assim: vamos para Cristo. Eu não entendi Messias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas também diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está dizendo: se necessário for, eu tenho que usar a vara da minha justiça, te quebrar inteiro, te levar no meu ombro. Eu faço isso, mas eu não perco a tua alma para o outro devorador. Deus está dizendo: eu não te largo e nem te abandono. Oh, glória a Deus, aleluia! Forte. Só que a outra coisa que o pastor tem, além da vara, é o cajado. O cajado parece guarda-chuva. Só que uma coisa, vou falar isso aqui, é muito forte. Tem muita gente confundindo cajado com bengala. Pergunta para mim qual é a diferença. Qual a diferença? Pergunta, gente. Qual a diferença? Ele sabe que está dormindo? Qual é a diferença? Qual a diferença? Bengala, a pessoa se apoia. Está mancando, vem apoiado nela. Já o cajado, não, ninguém se apoia no cajado, porque ele é maior do que a pessoa. Tem muita gente querendo viver no evangelho apoiado, como se fosse uma bengala. Todo dia está fraco, tô fraco. E desde quando o pecado ele está fraco, tô fraco. Só que esta noite eu quero que você entenda que existe um cajado que é maior do que você. Ou seja, não é a tua vontade, é maior do que você. Não é o teu propósito, é maior do que você. Não é porque você é maior do que você. A chamada pastoral não é tua, é maior do que você. E Deus está dizendo: existe um chamado muito grande para a igreja de Itapetinga, mas tem gente trocando o cajado pela bengala. E Deus está dizendo: faz aquilo que eu te mandei fazer. Aleluia, Deus! Oh, glória! Troca o teu chamado, não vem do teu chamado. Para que serve o cajado? E aqui eu não encerro, não vou demorar não. A ovelha, ela vai se desviando, o pastor vai na frente, vai tocando, e quando ele percebe que a ovelha está saindo um pouquinho de nada, ele pega o cajado e faz: volte aqui. Ah, mas está saindo do outro lado. Volte aqui. É nesse caminho. Eu chamo o cajado de misericórdia. Sabe por quê? Tem tantas vezes que a gente está para sair. Ah, eu não aguento mais ir para a igreja. Eu não aguento mais fazer isso. Ah, Deus, eu vou parar. Mas de repente Deus manda a sua misericórdia. Verdade. E vem nos puxando de volta e falando: o caminho é esse aqui. Ah, Deus, eu não aguento mais, a minha família está assim. De repente vem a misericórdia. Fala assim: olha mais um pouco. Ah, Deus, eu não aguento mais essa crise dentro de mim. E Deus vai e fala assim: aguenta mais um pouco, porque eu também passei por uma crise por você. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Meu Deus, aleluia! Oh, glória! Para finalizar, o pastor ele ia andando com suas ovelhas, e de repente a geografia daquele lugar tem muitas montanhas rochosas, e no meio daquelas montanhas existem depressões, são valas, e geralmente os caminhos são bem estreitos. E quando o pastor chega numa região como essa, não dá para passar o rebanho todo de uma vez. Então o pastor bota uma ovelha só na frente. De um lado tem a parede de pedra, e do outro lado tem o vale. Ele vai andando com a ovelha, vai tocando ela por aqui, e o caminho vai ficando estreito. Mas quando o caminho
ele pega a vara, ele pega o cajado, ele coloca na ovelha, aperta ela no meio da parede, e ele sai empurrando ela e arrastando na parede. Deus, aleluia. Às vezes Deus tem que nos apertar no meio do caminho para ficarmos no caminho estreito, porque se a gente se desviar um pouquinho, a gente morre na vida espiritual. Mas Deus está dizendo: é melhor você ter uma dorzinha na costela, eu te apertando, eu te espremendo, do que você caindo no meio do vale. É melhor você no meio da parede, é melhor você apertado, é melhor você com dor, do que você caindo e morrendo. Se necessário for, come caldarás. Glória a Deus. Deus apertar pessoas, Ele vai fazer. Mas Deus não mas Ele também não perde. Ele também é Senhor dos exércitos. Se necessário for apertar, estreitar, Ele vai fazer. Eu convido vocês que trouxeram. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Nós estamos com o mês de outubro, novembro e dezembro, é isso, pastor? É profético ano que vem, né? Forte. Nada vai faltar. Vem aqui na frente, meus queridos. Ligeiro que tem que estar passando. Interessante que geralmente eu prego assim tão bom. Geralmente a mensagem é um pouco mais. Irmãos, eu não sou mais especial que ninguém aqui, mas você sabe o poder de uma oração? Você conhece realmente o poder de uma oração? Amém, é verdade. Arão, tu conhece o poder da oração? Deixa eu contar para vocês, bem rápido, não passa de um minuto. Era época de política lá em Fernando. E na época de política o povo lá se extravia, não sei o que acontece. Parece que perde o pastor e deixa ele lá dar uma acompanhada na política. E aí o povo foi para curtir a política. E na igreja só foram 3 ou 4 pessoas. Era culto de ensino. E no final do culto de ensino, o pastor chegou e falou assim: César, faz um clamor, uma oração potente. Bora. E eu comecei a orar. E orei. Eu lembro que em determinado momento da oração, eu fui bem específico no que eu disse. Falei: Jesus, vai naquela praça, no meio do movimento político, e não deixa aquele homem morrer. Pronto, terminei de orar, peguei o microfone. Estou indo para casa, um pouco mais tarde. E quando eu estou subindo para casa, tinha um homem desesperado em cima de uma moto. Eu não sou fofoqueiro não, mas ele estava todo desesperado e não deu para não ouvir. Ele estava de frente para a mãe. E ele falou assim: mãe, ô mãe, tu não vai acreditar, mãe. Eu não fiz nada, mãe, eu não fiz nada, eu estava quieto no meu canto. Mas de repente o homem me chamou no carro dele, mãe. Quando ele me chamou no carro dele, eu fui lá para ver o que ele queria. E ele pegou a arma e colocou na minha cara, mãe. Mas quando ele colocou a arma na minha cara, ela pegou o gatilho e travou. Meu Deus. Aleluia. Esse é o nosso. Tu conhece o poder de uma oração? Eu nem passo pelaquela rua para ir para casa, mas eu resolvi passar só porque Deus queria me mostrar o poder que tem uma oração. Eu não sei qual é o teu projeto para 2023, mas eu sei que tudo aquilo que você pedir, orando com fé, no nome de Jesus, isso será dado conforme a vontade de Deus. Aleluia. Conhece o poder de uma oração? Vamos orar. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te apresentamos, Senhor Jesus, cada um desses projetos, Senhor.
Pai, por mais que seja grande aos olhos dos teus filhos, ou pequeno demais porque eles pensam que são pequenos, mas Deus, que neste momento, ó Pai, 2023, Pai, que neste momento este projeto, ele venha começar a ser concretizado desde agora, Pai, porque Tu és o Deus, Pai, de ontem, de hoje, e será o mesmo Deus amanhã. Tu é o Deus que operou no passado, anda no futuro e visita o presente. Pai, neste momento eu profetizo, ó Pai, sobre cada um desses projetos, ó Senhor. Pai, que 2023, aquilo que foi travado em 2022 destrave, aquilo que foi, Pai, perdido em 2022 seja restituído, aquilo que foi, Pai, quebrado em 2022 venha ser restaurado em 2023. Deus, que teu nome, ó Pai, o teu nome, Senhor, os teus filhos venham prosperar, venham crescer, Pai, que a tua presença venha andar com eles, Pai. Seja o pastor das tuas ovelhas,